Acabamos de ouvir na primeira leitura o profeta Ageu falando ao povo de Deus. O que é apresentado para nós nessa primeira leitura? O povo de Deus se coloca diante do Senhor com algumas desculpas. Ainda não é momento de fazer a casa para o Senhor. Então Deus fala por meio do profeta o quê? Que é a hora sim, que para Deus não existe hora e nem lugar. E o profeta faz uma exortação, que o povo deve subir ao monte e construir uma casa para o Senhor. Aquilo que vale para o povo de Israel naquele tempo, vale para nós hoje também. Muitas vezes nos dias atuais, no mundo de hoje, nós colocamos Deus em segundo plano. E cada um pode fazer a sua própria revisão de vida. Qual é o lugar, o espaço que Deus ocupa na sua vida? Será que de fato eu coloco o primeiro mandamento em prática? Amar a Deus sobre todas as coisas. Quer dizer, não é quando me agrada ou quando eu necessito. Ou então, nós temos às vezes a tendência de falar assim, quando eu estiver bem, quando eu colocar minha casa em ordem, quando eu pagar minhas contas, quando eu tiver meus filhos criados, aí eu vou me dedicar mais a Deus. É justamente isso que Ageu chama a atenção do povo. Nós vamos deixando Deus em segundo plano e vamos dando desculpas para não dedicar ao Senhor. E o profeta Ageu então chama a atenção do povo. Não, vocês não podem ficar esperando a hora que vocês puderem, vocês vão preparar uma casa para o Senhor. Lá no caso deles era de fato construir um templo no monte, porque monte é lugar de encontro com Deus. Mas para nós é o que? É a vida. O quanto eu tenho buscado ocupar o meu coração, a minha mente com as coisas do Senhor. Ou eu estou demasiadamente preocupado com as coisas da vida primeiro. E nós somos assim. Damos essa desculpa, né? Não, deixa eu colocar as coisas em ordem, agora estou mexendo com reforma, e eu agora tenho que trabalhar, eu tenho que dedicar a carreira. São 1001 coisas que nós temos e vamos deixando Deus em segundo plano. E esquecemos que quando eu que sou esta morada do Senhor, se eu não dou espaço para Deus, se Deus não pode habitar, o que vai acontecer? Eu vou ficar fraco na fé. E quem fica fraco na fé, experimenta aquilo que a primeira leitura nos apresentou. O que fala? Vocês comem e não se sentem embriagados. Vocês estão vestidos, mas não se sentem cobertos. Vocês têm casa, mas não sentem que têm moradia. Vocês comem e não se sentem saciados. Que é um dos grandes males dos tempos atuais, o vazio existencial. As pessoas às vezes têm tudo, mas se sentem vazias. Nada dá prazer, nada dá alegria, nada gera alegria. E aí nós vamos ficando rabugentos, resmungões, azedos. Tudo está ruim, nada está bom. Nós não conseguimos enxergar coisas boas no mundo, na vida, nas pessoas. E isso é um grande mal que está assolando o mundo. Quanta gente que tem tudo, mas não vê sentido na vida. E não é diferente no tempo de Ageu. O que Ageu fala para o povo? Vocês têm casa, vocês têm comida, vocês bebem, mas estão vazios, não estão felizes. E aí ficam dando desculpas para não construir a casa do Senhor. Porque não é o momento, não é a hora. Para Deus, toda hora é hora. Porque nós somos filhos de Deus. Nós fomos criados para viver para Deus. Então Deus não pode ocupar segundo plano na nossa vida. Porque quando Deus ocupa o segundo plano na nossa vida, a nossa fé vai ficando pequena e fraca. E aonde a fé é pequena e fraca, vêm as doenças psíquicas do corpo e da alma. Nós não temos motivação, não temos vontade de lutar e vamos nos entregando. Por isso a importância sim de colocar Deus em primeiro lugar. Não, primeiro a Deus. E é o que vocês estão fazendo aqui hoje. Vieram à casa do Senhor porque querem ocupar e preparar o coração de vocês para que Deus possa habitar. Só que Deus precisa habitar no coração de vocês para que vocês tornem testemunhas, que é o Evangelho,
Herodes fica assustado quando dizem para ele: ó, esse homem está pregando aí, eu acho que é João Batista que ressuscitou. E Herodes falou: mas eu não matei ele? Como ele pode ressuscitar? Porque Jesus foi ganhando fama. Mas Jesus ganhou fama não porque ele procurou sucesso e fama, porque ele começou a incomodar com o seu testemunho de vida, com o seu jeito de ser, ao trazer o reino. E o inimigo não suporta isso. Só que quanto mais ele trabalha para Deus, mais Deus trabalha em função do seu povo. Por isso que nós temos que ter a confiança no Senhor, deixar de nos preocuparmos demais com as coisas do mundo e nos ocupar um pouquinho mais com as coisas de Deus, qualificar a nossa vida de oração, a nossa vida de reflexão, a meditação da palavra de Deus. Acabamos de ver aqui as nossas crianças entrando com a palavra de Deus. É um gesto simbólico, simples, mas que diz muito. Desde pequenos, elas têm que encontrar sim sentido na palavra de Deus, no sagrado. Acabamos de ver essa semana o Supremo Tribunal aprovando o ensino religioso nas escolas, que gera muita discussão. Pode, não pode? É liberdade, não é? Meus queridos, nós viemos de Deus, nós não podemos negar a nossa essência de Deus. É uma insensatez do ser humano querer negar a Deus conscientemente. Nós não estamos obrigando ninguém a acreditar em Deus, mas nós temos a missão sim de evangelizar, de anunciar a palavra, de pregar o reino de Deus. Se eu creio nisso, eu não posso ter medo e nem vergonha. Esta é uma grande luta do Instituto Meninos de São Judas Tadeu, porque nós também sofremos esse tipo de pressão. Ah, não pode ter imagem na creche, não pode fazer trabalho religioso. Eu falo, a minha identidade é cristã. Eu sou um padre da Igreja Católica. Essas entidades são mantidas pela Igreja Católica e eu não posso negar aquilo que é meu. É a minha essência de vida, é a minha casa. Então sim, nós vamos ter trabalho religioso, nós vamos ter missa com as crianças. Se elas vão crescer acreditando, já não cabe a mim, cabe a ação do Espírito Santo. Mas eu tenho que plantar a semente, eu tenho que mostrar o sagrado. Eu não posso esperar o dia de amanhã. Ainda não está pronto para preparar a casa de Deus. Amanhã pode ser tarde demais. Por isso não tem hora para evangelizar. Toda hora é momento de evangelização. Eles podem não ter entendido muito bem, para eles é uma festa fazer isso aqui às vezes, né? Mas eles vão fazendo a relação com o sagrado. Isso vai ficando no coração e na mente deles, para que amanhã eles lembrem: ah, eu fiz isso, eu participei disso. Porque aonde Deus passa a habitar, Deus não sai mais. Nós podemos deixar Deus em segundo plano, em segundo lugar, meio que na geladeira, mas Deus não esquece e não para de trabalhar em nós. Por isso nós temos missão sim, como católicos cristãos, de pregar o reino, viver o reino, anunciar o reino e fazer da nossa vida, do nosso coração, uma morada para Deus. E aí não tem ataque do inimigo, não tem investida do inimigo que vai te derrubar. Se muitas vezes somos fracos e caímos ou desanimamos, porque a nossa fé está pequena. Ah, padre, mas eu canso, eu fico abatido, eu não tenho forças. O que é que Jesus disse? Se está pesado o fardo, vem até mim, e eu ajudarei você a carregar o seu fardo. Por isso Jesus morreu na cruz, para dividir o fardo conosco. Mas aí eu preciso entregar o fardo para Deus. Por isso eu tenho que fazer do meu coração uma morada do Senhor. É Ele que nos dá sabedoria para a decisão, para a gente corrigir erros, para a gente não cometer erros, para a gente reparar falhas, para nós não falharmos. Por isso que nós temos que ser uma casa do Senhor, para não viver como o mundo está vivendo aí hoje. Um vazio existencial. As pessoas têm tudo, mas não têm alegria de viver. O que adianta dinheiro, riqueza, status, conhecimento, se não existe alegria em fazer isso? É preferível às vezes ser pobre, simples, mas ter sentido na vida, ou fazer sentido na vida para alguém. Esse é o sinal de ser cristão. Ser cristão é que a sua vida tenha sentido para o outro. Por isso que eu tenho que ser leve. Por isso o cristão tem que dar testemunho da alegria.
Um cristão muito abatido, muito desanimado, muito triste, ele está dando conta testemunho. Muito lamuriento, muito resmunguento, muito rabugento, ele está dando conta testemunho. Pega lá, se ele acredita em Deus, se Deus habita na vida dele, onde é que está a força de Deus na vida dele? Que permite que ele ande tão desanimado. E aí as pessoas vão nos ver e falar assim: mas que testemunho é esse então? Não é que a gente não possa se abater, não é que a gente não possa sentir dificuldades, mas nós temos que crer. Se Deus habita no meu coração, eu tenho que ter forças para reagir. Se hoje eu estou mais desanimado, eu preciso buscar forças em Deus para amanhã levantar mais animado. Como diz Paulo, eu sei em quem eu coloco a minha confiança. Se você está passando por uma dificuldade familiar, profissional, financeira, viva isso. Eu sei em quem eu coloco a minha confiança, como São Judas fez, como o Padre Gregório fez e como todo cristão deve fazer. A minha confiança está no Senhor, porque eu sou morada de Deus. E se Deus habita em mim, Deus age em mim e age por meio de mim. Por isso nós temos fé em Cristo. Por isso nós não temos medo do mundo, nem medo do inimigo, porque somos moradores do reino do Senhor. Louvado seja nosso Senhor Jesus Cristo.